Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação da lei penal. Dentro dessa aplicação da lei penal, trataremos sobre os princípios penais, a eficácia da lei penal no tempo, as fases da lei e a eficácia das leis penais temporárias e excepcionais. Tá? Então, vamos iniciar com os princípios penais. Esses princípios penais também são conhecidos como princípios limitadores do poder punitivo do Estado. Estão as presentes implícitas ou explicitamente no texto constitucional. Eles servem de orientação para o legislador e para o aplicador e intérprete da lei penal. Então, quando eu trato dos princípios penais, eu estou tratando de princípios que vão limitar o poder punitivo que o Estado tem. Esse poder punitivo que está nas mãos do Estado, ele não pode ser usado da forma que o Estado bem quer. Então, há que se haver meios de se limitar esse poder punitivo que é dado ao Estado. Um destes meios são os princípios penais. Então, vamos lá. Primeiro princípio, o princípio da legalidade. O que diz esse princípio? Ele é a garantia legal ao cidadão de que o mesmo só será punido através de uma hipótese anteriormente prevista na lei. Ou seja, para que alguém seja punido pela prática de um crime, tem que haver a previsão daquele fato na lei como um fato criminoso. E isso está lá previsto no artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal e também no artigo 1º do Código Penal. O que diz lá? Lá diz que não há crime sem uma lei anterior que o preveja. Ou seja, algo não pode ser considerado crime se não houver uma lei que anteriormente ao fato preveja aquele fato como crime. E também diz que não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, para que aplique-se uma pena a alguém pela prática de um crime, tem que haver a previsão legal daquela pena que deve ser aplicada àquela pessoa que supostamente tenha cometido um crime, tá bom? Depois nós vamos para o princípio da responsabilidade pessoal. Esse princípio diz que a responsabilidade penal ela é apenas do agente criminoso. Ela não pode atingir a família do condenado. Tá? É também conhecida como caráter personalíssimo da pena. E sua previsão legal está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição Federal. Tá? Que quer dizer esse princípio em outras palavras? Que se uma pessoa cometer um crime, esta pessoa que cometeu o crime é que tem que ser responsabilizada pela prática deste crime. Os seus familiares não podem ser responsabilizados pelo crime que essa pessoa, porventura, venha a cometer. Tá? Então se a pessoa cometeu um crime e ela vir a falecer antes de ser punida ou antes de cumprir uma pena, extingue-se a punibilidade, porque a pessoa morreu. Então, se eu não posso punir aquela pessoa porque ela morreu, tá? Essa pena que seria aplicada àquela pessoa não pode ser estendida a seus familiares. Isso é o caráter personalíssimo da pena. Somente aquele que comete o crime é que deve responder pelo crime que cometeu, tá bom? O princípio da individualização da pena. O que diz esse princípio? Ele estabelece que a pena deve ser individualizada a cada agente de acordo com o crime que cometeu. Então vamos dar um exemplo. Se duas ou mais pessoas participam de uma prática delituosa, participam de um crime, mas cada pessoa, na sua participação em relação a esse crime, teve atitudes, praticou ações diferentes, embora essas ações sejam crimes. Quando o juiz for se condená-los e for aplicar uma possível pena a essas pessoas, ele deve individualizar a conduta de cada agente criminoso.
e através dessa individualização de cada agente criminoso, ele vai estabelecer qual foi o crime que essa pessoa cometeu e qual a pena que deve ser aplicada a essa pessoa, tá? Então, se várias pessoas participam de um determinado crime, o Poder Judiciário, ele deve individualizar no momento de sentença, no momento de decidir aquela causa. O Poder Judiciário, ele deve individualizar a conduta de cada agente, para assim definir a sua decisão. Você vai punir, de que forma punirá, que pena será aplicada, ou se vai absolver, tá? Mas deve ser individualizada a conduta de cada agente. Isso está previsto lá no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. E também lá no artigo 59 do Código Penal, que é onde se trata da dosimetria da pena. Então, na dosimetria da pena, quando o juiz vai dosar a pena, ele deve individualizar a conduta do agente para fazer uma dosagem correta da pena que vai ser aplicada. A dosimetria da pena nós vamos falar um pouquinho mais adiante, tá? Nós vamos entrar em detalhes aqui neste momento sobre dosimetria da pena. Partindo para o próximo princípio, que é o princípio da intervenção mínima do direito penal. O que diz esse princípio? Esse princípio diz o seguinte, que o direito penal ele deve ser a última opção, tá? O direito penal ele deve ser utilizado como última opção na contenção dos conflitos sociais, tá? Então, eu busco resolver os conflitos sociais sem a utilização do direito penal. Agora, se não houver uma outra saída, se não houver uma outra hipótese, o direito penal deve ser aplicado. Mas eu busco evitar que se aplique o direito penal. Eu procuro resolver os conflitos de uma outra maneira. Por isso que esse princípio da intervenção mínima do direito penal, ele diz que o direito penal ele deve ser a última opção para a resolução dos conflitos na sociedade, tá bom? Depois nós vamos ao princípio da culpabilidade, tá? Que ele estabelece que não há crime sem a culpabilidade, tá? Então, prevê no direito penal que a responsabilidade, né, quando alguém comete algum crime, essa responsabilidade ela exige que a pessoa haja com dolo ou com culpa, tá? Então, para que alguém seja responsabilizado pela prática de determinado crime, ela deve agir com dolo ou com culpa, tá? O que é o dolo? Dolo é a intenção, é a vontade, é o ânimos, tá? Embora nós vamos falar lá na frente mais detalhadamente sobre dolo, tá? E a culpa? A culpa ela ocorre quando a pessoa ela age por imprudência, negligência ou imperícia, tá? São dois elementos que estão dentro da culpabilidade. Existem alguns doutrinadores que entendem que culpabilidade é um juízo de reprovação que é feito em relação a alguém após o cometimento de um crime. E esse juízo de reprovação, ele decorre de uma ação por dolo ou de uma ação por culpa, tá? Depois nós temos o princípio da proporcionalidade, tá? Eu costumo dizer que proporcionalidade anda junto com razoabilidade. Por quê? Porque aquilo que é proporcional deve ser razoável e vice-versa. Aquilo que é razoável tende a ser proporcional, tá? E o que diz o princípio da proporcionalidade? Que o juiz, né, que o Poder Judiciário, ao aplicar uma pena, essa pena tenha que ser proporcional à gravidade do delito que foi praticado, tá? A pena tem que obedecer esses parâmetros, né? Como, por exemplo, a pessoa tira a vida de alguém e eu aplico a pena de 1 ano de prisão. E a pessoa furta um relógio numa loja, eu aplico a pena de 30 anos de prisão. Isso é totalmente desproporcional. Então tem que haver uma proporcionalidade em relação ao delito que foi praticado, em relação à conduta do agente, com relação ao tempo de pena que o juiz vai aplicar.
bom? E depois nós temos o princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato. O que diz esse princípio? Esse princípio proíbe que alguém seja punido 2 ou mais vezes pelo mesmo fato, tá? Então, a pessoa ela não pode ser punida 2 ou mais vezes pelo cometimento do mesmo fato criminoso. Isso está previsto no artigo 8º, número 4, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e também previsto no artigo 8º do Código Penal. Passamos agora para a eficácia da lei penal no tempo, tá? A gente diz que a lei penal ela vai entrar em vigor na data indicada no texto legal. Então, geralmente, tá? A gente vai ver lá no texto da lei dizendo, essa lei entrará em vigor na data da sua publicação. Se a data para a entrada em vigor daquela lei for outra, o texto legal, ele vai informar, tá? Então o texto vai dizer, se a data para entrar em vigor for diversa daquela da publicação da lei, ele vai dizer, olha, essa lei entrará em vigor 60 dias após a sua publicação, essa lei entrará em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, o texto legal, ele vai dizer, tá, quando aquela lei entrará em vigor. Depois nós passamos para o conflito de leis no tempo. Tá? Dentro desse conflito de leis no tempo, nós temos o princípio da irretroatividade da lei mais severa, princípio da retroatividade da lei mais benéfica e princípio da ultratividade da lei. Vamos lá, princípio da irretroatividade da lei mais severa. O que quer dizer esse princípio? Quer dizer que uma lei mais severa, ela jamais vai retroagir no tempo, tá? Para prejudicar o réu. Ou seja, se um cidadão cometeu um crime, vamos dizer, lá em 2019, em 2019 existia uma lei que previa, né, pena de 10 anos, pena máxima de 10 anos para aquele tipo de crime. E agora e o julgamento desse cidadão ocorreu agora em 2020. E em 2020, no momento do julgamento desse cidadão, há uma lei nova que prevê pena mínima de 20 anos. E naquela época a pena mínima era de 10 anos. O juiz vai aplicar a lei atual de 2020, que é o momento que ele está julgando, ou ele vai aplicar a lei anterior, que é a lei do momento dos fatos, que eram 10 anos. Tá? Por esse princípio da irretroatividade da lei mais severa, hoje a lei que está vigorando fala que a pena mínima são 20 anos. Lá naquela época que ele cometeu o crime, em 2019, a lei dizia que eram 10 anos. Então a lei atual de 20 anos é uma lei mais severa. Se é uma lei mais severa e pelo princípio da irretroatividade da lei mais severa, o juiz deve aplicar a lei da época dos fatos. Embora ela já esteja revogada, existe uma lei nova, mas essa lei nova ela não pode voltar no tempo para prejudicar o réu, ou seja, para aplicar a ele uma pena mais grave, mais severa. Depois nós vamos para o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Esse é o oposto do primeiro que eu falei para vocês, do anterior, tá? Então vamos inverter as situações. Quando o cara cometeu o crime em 2019, a pena mínima eram 20 anos. Hoje ele está sendo julgado em 2020. Só que hoje existe uma lei nova que estabelece pena de 10 anos. Que pena o juiz deve aplicar? Qual legislação ele deve observar? Lá na época, a pena era mais grave, eram 20 anos o mínimo. Hoje, a pena é mais branda, é mais benéfica, são 10 anos o mínimo. Então, aplicando-se esse princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o juiz deve aplicar a pena de 10 anos. Ou seja, essa lei nova, ela volta no tempo, tá? Por quê? Porque ela vai beneficiar o réu, porque ela é uma lei mais benéfica, ela é uma lei melhor, porque a pena mínima é de 10 anos. Lá atrás, a pena mínima era de 20 anos. Então, a lei mais benéfica, ela sempre volta no tempo em benefício do réu, tá bom? Então, vamos lá.
A lei mais severa, ela não volta no tempo para beneficiar o réu. Princípio da irretroatividade da lei mais severa. A lei mais benéfica, ela volta no tempo em benefício do réu. É o princípio da retroatividade da lei mais benéfica. Existe um terceiro princípio que alguns doutrinadores eles mencionam, que é o princípio da ultratividade na lei. O que diz esse princípio? Diz que ele ocorre quando a lei tem eficácia mesmo depois de cessada sua vigência, quando mais benéfica que a outra. O que quer dizer isso? Tá? O exemplo que eu acabei de falar, eu tenho a lei de 2019 que prevê uma pena de 20 anos, que prevê uma pena mínima de 10 anos para aquele tipo de crime. Veio uma lei nova em 2020 e essa lei nova prevê uma pena de 20 anos, uma pena mínima de 20 anos para aquele tipo de crime. Essa lei nova que prevê uma pena de 20 anos, ela revogou aquela lei anterior, tá? Aplicando-se esse princípio da ultratividade da lei, tá? Mesmo tendo sido revogada, essa lei anterior, por ela ser mais benéfica, tá? Ela mantém a sua vigência, mesmo que ela tenha sido revogada por uma nova lei. Porém, essa nova lei ela é mais severa, ela é mais grave, tá? As consequências dela são mais graves. Se as consequências dela são mais graves, aquela lei anterior que era mais benéfica, mesmo tendo sido revogada, tá? Ela mantém a sua vigência naquela hipótese específica para beneficiar aquele réu que vai ser julgado, tá bom? Isso é a ultratividade da lei, o princípio da ultratividade da lei, tá bom? Depois nós vamos para hipótese de conflitos de leis, tá? Seria a existência de uma lei mais antiga e uma lei nova, tá? Ao mesmo tempo. O que acontece? Eu tenho uma lei mais antiga e vem uma lei nova e essa lei nova vai provocar mudanças. Provocando mudanças, o que pode ocorrer em decorrência disso, tá? Então nós temos lá 4 situações que eu vou passar para vocês. O abolitio criminis, que é a abolição do crime. Eu tenho novatio legis incriminadora, que é uma nova lei incriminadora. Eu tenho novatio legis impégios, que é uma nova lei em prejuízo. E eu tenho novatio legis melius, que é uma nova lei em benefícios. Então vamos lá para a primeira. A abolitio criminis, que é a abolição do crime, tá? Eu tenho uma lei em existência e vem uma nova lei. Eu tenho uma lei em existência dizendo que determinado fato é crime, é considerado crime. E aí surge uma nova lei abolindo aquele fato como um fato criminoso. Então, por exemplo, eu tenho uma lei que diz lá, matar alguém. Matar alguém é crime, crime de homicídio. Suponhamos que surja uma nova lei dizendo que matar alguém deixa de ser crime, não é mais crime. Então eu tenho uma abolitio criminis, eu tenho uma nova lei abolindo o crime, tá? Abolindo aquela situação como um delito, tá bom? Depois eu tenho a novatio legis incriminadora, que é a nova lei incriminadora, tá? Eu tenho algo que não era considerado como crime, surge uma nova lei e essa nova lei torna aquele fato como um fato criminoso. Nós temos um exemplo prático do porte de arma, tá? Antigamente, o porte ilegal de armas era considerado como contravenção penal, tá? E aí surgiu uma nova lei que veio tratar da questão das armas, né? E essa nova lei veio considerar como crime o porte ilegal de armas, tá? Então veio uma nova lei, novatio legis, incriminadora. Uma nova lei incriminando um fato como fato criminoso,
tá? Nós temos, recentemente também tivemos uma situação daquelas questões das mulheres que eram importunadas nos transportes coletivos. Então havia uma importunação dessas mulheres em transportes coletivos, mas você não tinha uma norma que considerasse esse tipo de conduta como crime, tá? Então o legislador, ele veio e criou a figura do crime de importunação, tá? Crime de importunação sexual. E aquelas condutas que eram praticadas nos transportes coletivos, onde as pessoas incomodavam, importunavam as mulheres, passou a ser considerado como crime de importunação sexual, tá? Então veio uma nova lei que veio considerar uma situação, tá, como fato criminoso, tá bom? Depois eu tenho o Novatio Legis Impégios, que é a nova lei em prejuízo, tá? Essa Novatio Legis Impégios, ela vem tratar de uma mudança no regime de aplicação de pena. Então, por exemplo, eu tenho uma norma lá que o regime de aplicação o regime de aplicação de pena prevê lá pena de detenção. Então, quem praticar aquele tipo de crime poderá ser apenado com a pena de detenção. Sabemos que a detenção, ela admite o regime aberto e semiaberto, tá? Se surgir uma nova lei que seja Novatio Legis Impégios, ou seja, uma nova lei em prejuízo, essa nova lei ela vai modificar o regime, ou seja, aquilo que a lei previa com a punição no regime de detenção, que seria a regime aberto e semiaberto, passa a ser punido no regime de reclusão, que já admite o regime fechado, regime semiaberto e o regime aberto, ou seja, torna mais severa a aplicação da pena. E temos o Novatio Legis Immelius, ou seja, a nova lei em benefício. O que significa isso? É o oposto do anterior. Eu tenho uma lei antiga que prevê para aquele tipo de crime a pena de reclusão, ou seja, regime fechado, semiaberto e aberto. Surge uma nova lei, tá? E muda o regime daquele tipo de crime e passa a ser detenção, ou seja, regime semiaberto e aberto. Vem em benefício do condenado, tá bom? Porque abranda o regime de cumprimento da pena, ok? Depois passamos para as fases da lei. Nas fases da lei nós temos a sanção, a promulgação, a publicação, vigência e revogação, tá? Sanção. O que é sanção? Sanção é o ato pelo qual o chefe de governo aprova e confirma uma lei, tá? Então a gente ouve sempre nos noticiários, olha, o governador sancionou a lei tal, o presidente sancionou a lei tal, o prefeito sancionou a lei tal. Esse ato de sancionar a lei, ele é praticado pelo chefe de governo, e aí, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, no nosso caso específico, direito penal, chefe do governo federal, tá? Porque quem legisla na área penal é a União, tá? Então, esse ato é o ato pelo qual o chefe do governo ele vai aprovar e confirmar uma lei, tá bom? Promulgação. O que é promulgação? É o ato pelo qual se atesta a existência da lei e se determina a todos que a observem. Tem a finalidade de conferir o caráter de autenticidade à lei. Então, quando se promulga uma lei, dá-se a esta lei um caráter de autenticidade. Eu estou dizendo, olha, essa lei, estou promulgando-a porque ela é uma lei autêntica, tá? Depois da publicação. Publicação é o ato pelo qual a lei se torna conhecida de todos, impondo-se a sua obrigatoriedade. Então, a partir do momento que a lei foi publicada, eu não posso dizer, eu não sabia dessa lei, eu não conhecia a existência dessa lei. Foi publicada, obriga-se a todos o seu conhecimento. Vigência. O que é vigência? Vigência é o período no qual essa lei se torna obrigatória, tá? Então, essa lei vigorará a partir da sua publicação. Então, a vigência dela é a partir do momento que ela foi publicada. Essa lei passará a vigorar daqui 6 meses.
Então essa lei só vai se tornar obrigatória daqui 6 meses. Então a vigência é o período no qual a lei se torna obrigatória. A sua observância, o seu cumprimento se torna obrigatório, tá? E depois eu tenho a revogação, que é o ato pelo qual a lei se extingue. Essa revogação ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer através da abrogação e ela pode ocorrer através da derrogação. O que difere uma coisa da outra, tá? Então vamos lá. Eu sei que revogação é o ato pelo qual a lei é extinta. Extingue-se a lei pela revogação, tá? Mas o que é a abrogação? A abrogação ocorre quando essa lei ela é revogada totalmente, na sua totalidade. Então, todos os artigos daquela lei são revogados. E aí ocorre a abrogação. Quando são revogados apenas alguns artigos dessa lei, ou seja, essa lei não é revogada totalmente, ela sofre uma revogação parcial, eu estou diante de uma derrogação. Tá bom? Então, revogação é o ato pelo qual se extingue uma lei. Essa revogação pode acontecer de duas maneiras. A abrogação, que é a revogação total da lei, e derrogação, que é a revogação parcial desta lei. Perfeito? Agora vamos falar sobre a eficácia das leis penais temporárias e excepcionais. Essas leis penais temporárias e excepcionais também são conhecidas como leis intermitentes. Por que intermitentes? Porque o que é algo intermitente? É aquilo que dura por um certo período, tá? Então, quando eu falo de leis intermitentes, são aquelas leis formuladas para durarem por um certo período, tá bom? Então, vamos lá. As leis penais temporárias são aquelas leis que possuem uma vigência previamente fixada pelo legislador. Então, quando eu falo de uma lei penal temporária, é aquela lei na qual o legislador ele vai dizer a hora que essa lei vai começar e a hora que essa lei vai terminar, tá? Então, vamos dar um exemplo. Durante um período de Copa do Mundo num país, ou durante um período de Olimpíadas em determinado país, é possível ser criada uma norma penal temporária? Sim, eu posso criar uma norma penal temporária que vai ter uma data de início e vai ter uma data de término. Ou seja, eu crio uma norma que vai viger durante o período daquela Copa do Mundo, e eu crio uma norma que vai viger durante o período daquela Olimpíada. Então eu vou dizer que aquela norma vai entrar em vigor, por exemplo, no dia que começar a Olimpíada, no primeiro dia de Olimpíada ou no primeiro dia de Copa do Mundo. E também vou dizer nessa lei que ela vai terminar no último dia da Olimpíada, no último dia da Copa do Mundo, ou um dia depois do término da Copa do Mundo, um dia depois do término daquela Olimpíada. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, que uma lei penal temporária, ela tem data para começar e tem data para terminar. Correto? E depois, por último, nós vamos para as leis penais excepcionais. Como o próprio nome diz, são leis que são criadas em casos de calamidade pública, em situações excepcionais, tá? Então, é uma lei penal que ela é criada na ocorrência de uma situação excepcional. E aí eu tenho como exemplo as calamidades públicas, as guerras, as revoluções, os cataclismos, as epidemias, tá? E essa lei, ela tem data para terminar? Previamente, não. Ela vai ter uma data para começar, mas essa lei, por ela ser excepcional, ela só vai terminar só depois que terminar aquela situação de excepcionalidade. Porque eu não sei quando vai acabar. Então, se acontece um caso de calamidade pública, eu sei quando vai acabar essa calamidade pública? Às vezes eu não sei. Eu sei que ela começou hoje, mas eu não sei se ela vai durar uma semana, 2 semanas, 3 semanas. Se acontece uma guerra, eu sei que a guerra começou hoje, mas eu sei quanto tempo vai durar essa guerra? Não sei. Então eu posso criar uma lei em situação de guerra, mas eu vou prever a data que essa lei vai entrar em vigor.
mas eu não consigo determinar quando essa lei vai deixar de vigorar. Por quê? Porque eu não sei quando aquela guerra vai acabar. Isso é o que difere uma lei temporária de uma lei excepcional, tá? A lei temporária ela tem data de começar a viger e data de terminar. A lei excepcional, além de ser para casos excepcionais, tá? Ela tem data para começar a vigorar, mas ela não tem data previamente dita, né, previamente prevista para seu término, tá bom? E ambas as leis, elas são autorrevogáveis. Eu não preciso, quando eu tenho uma lei temporária, eu não preciso que surja uma nova lei dizendo que aquela lei temporária foi revogada. E quando eu tenho uma lei excepcional, eu não preciso de uma nova lei dizendo que aquela lei excepcional foi revogada. Elas são autorrevogáveis, tá bom? Espero que tenham compreendido. Estou à disposição para quaisquer dúvidas. Obrigado.